Olá, pessoal, de volta aqui com o CMCast. Ricardo, tudo bom? Tudo, filho. Ricardo, trazer um tema que a gente já falou em passant na outra semana e você vem tratando isso no blog com pílulas, né? Mostrando desde o começo. Mas eu acho que agora a gente tem uma oportunidade de aprofundar esse tema. Eu acho que de você trazer uma cronologia sobre ele. Que até explicar isso para o público. Qual é a gênese da crise de Márcio Beltrão, Renan Calheiros, tem outros personagens envolvidos, parece o Arthur Lira, o cara do IMA. Então, eu queria que você traçasse para o público uma cronologia e por que essa ira, essa coisa raivosa do nosso senador Renan Calheiros se deu a partir desse episódio. Veja só, como você disse, tem uma construção, né, dessa história do MDB, Renan pai, Renan filho, com o Márcio Beltrão, desde que ele assumiu a Secretaria da Educação. Vamos lá, o Márcio assume a partir de um acordo feito por ele, né, com particularmente Marcelo Vitor e Paulo Dantas, durante a eleição, e ele terminou sendo o coordenador da campanha, né, da majoritária, né, do governador Paulo Dantas, para que ele deixasse a candidatura dele a deputado federal, e o objetivo ali seria tirar o chão, né, do Alfredo Gaspar, o que terminou não acontecendo. O Alfredo foi muito bem votado, ao mesmo tempo em que desfalcaria, né, o grupo de Arthur Lira. E o que aconteceu? Terminada a eleição, o acordo feito por Paulo Dantas e Marcelo Vitor foi cumprido. Ele assumiu a Secretaria da Educação. E desde então, há essa rusga com os Calheiros, Renan pai e Renan filho, porque isso pega diretamente o Rafa, o Rafael Brito, que é o candidato potencial, assim quer, né, que seja o senador Renan e o ministro Renan Filho, a prefeito de Maceió. Uma candidatura a se construir. Eu não sei se vai se consolidar, é possível. A ideia de que, em sendo ele uma pessoa jovem, né, enfim, ele é muito alegre, falante, ele se comunica bem e tem, né, conseguiu, diga-se passagem, né, criar uma relação com os estudantes da rede particular, ajudando a criar grêmios. Ele foi muito hábil nesse aspecto. E essa seria uma oportunidade de o MDB ter um candidato viável, porque não tem. Só voltando um pouco, já falamos sobre isso, o MDB há muito tempo tornou-se um partido do interior aqui em Alagoas, particularmente no Sertão, uma parte do Agreste, mas assim, Maceió, Arapiraca, o Luciano é prefeito, né, de Arapiraca, é do MDB, mas não deve ficar no MDB. E Maceió, em particular, só lembrando, desde 1985, que o MDB não consegue emplacar ninguém. Elegeu, então, Djalma Falcão, e depois Renan pai, Zé Vanderlei, Cícero Almeida, Alfredo Gaspar no MDB, todos eles foram derrotados. E na última eleição, só para lembrar, né, ao Senado Federal, e aqui também para o governo do Estado, né, o MDB perdeu. Perdeu feio em Maceió para o governo do Estado e perdeu feio para o Senado Federal. E a gente está tratando aqui de um governador com quase 8 anos de mandato, o Renan Filho, que enfrentava um deputado estadual. E um deputado estadual sem grande visibilidade, a não ser o fato de que tinha sido candidato a prefeito e teve uma boa votação, inegavelmente, né? O Davi Davino. Então seria esse o nome do MDB para a Prefeitura de Maceió. Só que aí, depois que assumiu, Márcio Beltrão, e eu imagino que ele tenha feito isso em consonância com Paulo Dantas, começou a bloquear alguns programas que tinham sido criados pelo governo Renan Filho, porque aí não é o caso só do Rafael, do próprio Luciano Barbosa, né? Ele critica muito esses programas, dizem que são invenções que não têm efetivamente uma sustentação, não resultam em melhoria de qualidade da educação. O próprio Escola 10, né, é criticado pelo Márcio Beltrão. Isso já vinha, evidentemente, criando uma tensão de Márcio Beltrão com os Calheiros. E aí, no dia 3 de abril, vou lembrar isso, esse episódio ele é fundamental, né? No dia 3 de abril, o Arthur Lira esteve em Penedo, uma reunião da Codevasques, a distribuição, um ato político,
ato político. Estavam lá vereadores, prefeitos da região, enfim. E quem estava lá acompanhando esta reunião? Acompanhando e na claque, Marcos Beltrão, que é o irmão do Márcio e o potencial candidato de oposição em Penedo, e Ivana Toledo, viúva de Alexandre Toledo, perfeito, que é potencial candidata a vice de Marcos Beltrão à prefeitura de Penedo. Nesse dia, o Arthur Lira concedeu uma entrevista lá à emissora de rádio e fez também críticas leves, digamos assim, ao prefeito Ronaldo Lopes, com um detalhe, sempre reafirmando que a Codevasf não sai de Penedo, porque se espalhou, e isso pegou e pegou muito em Penedo, né? Então, que a Codevasf... O Arthur foi lá para Penedo justamente para... Foi, e aproveitou para fazer uma crítica, digamos assim, velada a Gustavo Lopes, que é filho de Ronaldo Lopes e que comanda o IMA. Há problemas lá, eu não sei exatamente quais e até que ponto, efetivamente, mas ele disse que há dificuldades, né, de quem quer empreender em função da atuação do IMA. Já houve um ruído, você há de lembrar, acho que o Volney Malta trouxe isso, né, um ruído entre Paulo Dantas e Gustavo Lopes, que depois foi desmentido, o governo disse que todo mundo ali é amigo de infância. Na verdade, o Gustavo Lopes é amigo do senador ministro Renan Filho. Muito amigo. Muito amigo, eles são ligados. E aí o Dantas desfez, né, digamos assim, essa informação, que eu não sei se essa negativa ela consiste na verdade, né? A gente nunca sabe efetivamente o que é verdade, né? Mas a presença do Arthur parece que irritou os calheiros, né? E aí, isso foi dia 3. Isso. Com a presença do Marcos Beltrão e de Ivana Toledo. E aí, no dia 5, o senador Renan Calheiros, já com base nessas informações todas, para proteger o Ronaldo Lopes, né? E também imagino que o próprio Gustavo Lopes, ele pediu a Secretaria de Educação para o governador Paulo Dantas. Eu me lembro que você fez essa pergunta aqui, num outro podcast que a gente gravou, perguntando, tinha, para você era uma surpreendente a posição do Renan Calheiros, meio que você responde agora. Pois é, e é interessante, eu vi de uma pessoa muito ligada ao senador Renan, com quem eu me dou muito bem, uma pessoa séria, que me disse a mesma coisa. Eu me surpreendi com a reação do Renan, disse essa pessoa, porque não é próprio dele peitar como ele peitou o Paulo Dantas e tornar público como ele tornou. Não era o estilo. Mas naquele momento parecia, sim, haver a necessidade de mostrar: eu estou na briga aqui para preservar o Ronaldo como candidato à reeleição e para preservar também o Gustavo Lopes como presidente do IMA. E, evidentemente, ao assumir essa defesa, claro, ele garante o respaldo dele para a próxima eleição. E é possível, sim, que ele tenha atendido esse pedido. Há muita informação. O Márcio Beltrão, ele diz, né, que o compromisso dele é com Marcelo Vitor e com Paulo Dantas. Porque foi Marcelo Vitor quem trouxe ele para o grupo, levou ele para o grupo do governo durante a campanha. A negociação foi com eles. E a gente está falando de negociação. É objetivo. Né? O Beltrão, eu dou isso e você me dá aquilo. Caminhavam para uma reunião, depois de uma cisão, e parece que o Marcelo Vitor disse: não, fica aqui. Basicamente isso, né, naquela época. Mas não foi por conta da reunião. Eu tô falando na eleição, no processo eleitoral. E o Paulo Dantas foi lá em Penedo, né? E agora, né? Agora, então, queria que você continuasse. Pois é. E aí o Paulo foi para confirmar que o candidato seria o Ronaldo Lopes, deixando o Márcio Beltrão numa situação constrangedora. Sim. Ele fica e vai apoiar o irmão como candidato a prefeito, ou o irmão não será mais candidato a prefeito de Penedo, com Ivana Toledo como vice? Eu acho difícil, porque eles precisam dessas prefeituras. Eles têm Cururipe hoje, né? O Marcelo Beltrão, que é o prefeito que, inclusive, venceu a eleição para o MDB. O candidato do MDB era o adversário, o Maicon Beltrão, né? Era o adversário do Marcelo Beltrão, né? Um Beltrão enfrentando outro Beltrão, quem diria? Mas aconteceu depois da morte de João Beltrão. E agora, muito dificilmente, o grupo
do Marcos Beltrão, ou do MDB, terá um candidato forte lá em Coruripe. Me parece que eles rumam hoje para uma composição, e Penedo fica essa dúvida. O Marcos, que foi à reunião da Codevasf, aplaudiu o Arthur Lira na reunião e que acompanhou o Arthur Lira também na entrevista para a rádio, ele vai se manter candidato, e em se mantendo, como fica a situação de Márcio Beltrão. Isso vai ter um tempo, obviamente, a gente está aqui em abril, né, do ano anterior à eleição. Mas isso urge, porque a própria preservação do nome do Márcio Beltrão na Secretaria de Educação significa perda de musculatura de Rafael Brito. Até os tais dos grêmios, né, o Márcio Beltrão tentou, de alguma forma, ou vem tentando, né, um entrosamento maior com esses grêmios, porque ali estava a mina de voto, né, ou de mobilização do Rafael Brito. Era assim, o que me surpreende é que, ao invés de tentar compor, os calheiros incendiaram o negócio. Então não tem mais volta. Eu não vejo nessa altura não tem mais volta, não. Depois que se tornou público, e eu acho que o próprio senador Renan Calheiros, ao tornar pública essa exigência de ter a Secretaria da Educação, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Se no primeiro momento surpreendeu, vai ficando claro que ele queria exatamente isso. Se tornasse público, e evidentemente as informações vão surgindo, inclusive em Penedo, né? A repercussão em Penedo dessa história do Arthur, enfim, do Marcos Beltrão. Vamos acompanhar, Ricardo, porque aí são muitos fatores. A Secretaria de Educação, uma das mais fortes do Estado, a Prefeitura de Penedo, uma das mais importantes do Estado, né? E capilaridade da Secretaria de Educação, né? E num terceiro momento, inclusive, a relação dessa parte dos Beltrões com Paulo Dantas / Marcelo Vitor, não é isso? Vamos aguardar. Vou trazer aqui a minha dica. O pessoal sempre até pegando no meu pé diz, rapaz, proponha podcast. Se você está no podcast, você nunca, né? Mas quem pega no seu pé vem do além, não? Porque tem essa história, né? Não, são as pessoas, olha... São os vivos, né? São as pessoas acompanham, fazem crítica à nossa vestimenta, eu olhar para baixo, o pessoal pega no meu pé. Eu tenho críticos na Finlândia, cara. Na Finlândia. Talvez a sua mais severa crítica também quem mais elogia, tenho certeza disso. Exatamente, né? É meu público-alvo, né? É um podcast, ele está em 6 episódios, chama Projeto Quirino. O que é o Projeto Quirino? Ele é mais do que o podcast. É um projeto que mostra como foi criado a cultura do racismo aqui no Brasil. De onde vieram os escravos, de que parte da África eles vieram, de como é o tratamento, de como ele tem um episódio, e é um spoiler, falando de como era difícil uma pessoa, um negro, um pardo, se formar no Brasil. Isso agora, eu estou falando de 1930, 1940, há menos de 100 anos. E de como as instituições são elitistas. E aí é um tema que faz uma ponte com episódios recentes, tristes, né? Até a gente conversando aqui no bastidores dessa aí, jogadora de vôlei, que chicoteou, né? Então, ele é simbólico demais isso. Ele é fantástico. Projeto Quirino, está em todas as plataformas de streaming. Ele é feito pelo jornalista Tiago Rogério. É sensacional, leve, 1 hora cada episódio, 6 episódios, fantástico. E a sua, Ricardo? Qual seria a sua dica? Pois é, só uma observação, né, sobre as cotas, né, melhoraram muito. Perfeito, concordo inteiramente. É um caminho para a igualdade, né, igualdade racial. Não gosto da expressão racial, mas enfim, ela existe do ponto de vista sociológico, biológico seguramente não. Mas vamos lá, eu acho que vale muito a pena conhecer isso. Eu vou sugerir aqui um livro que eu gosto muito. Já falei em crônicas, em alguns textos, 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. É um livro muito bom de um cara chamado Jaron Lanier. Esse cara é um cientista da computação, ele trabalha ali no Vale do Silício. É uma figura atípica até o jeito dele, enfim, mas é um cara que tem uma visão muito aguda disso. Ele conhece por dentro e ele conta, inclusive, por que ele deixou, mesmo trabalhando ali, né, de ter redes sociais, e traz algumas informações que valem a pena para qualquer um que gosta de rede social conhecer.
Por exemplo, ele traz depoimento de algumas pessoas que trabalharam, né, ou dirigiram esses streamers, né, ele chama de bummer, né, essas empresas, enfim, de redes sociais. No caso do Facebook, ele pega o primeiro presidente do Facebook, Sean Parker, que diz o seguinte: precisamos lhe dar uma pequena dose de dopamina de vez em quando, porque alguém deu like ou comentou em uma foto, uma postagem, ou seja lá o que for. Essa história de você agregar, né, levar para dentro das redes sociais, ou engajar, com a expressão mais correta, né? E diz ele, os inventores, criadores, ele, Mark Zuckerman, foi um dos criadores, né? E cita outros também, tinham consciência disso. E fizemos isso mesmo assim. Isso muda a relação de vocês com a sociedade, uns com os outros. E aí vai para mim o trecho mais importante dessa declaração. Isso provavelmente interfere de maneira estranha na produtividade. Só Deus sabe o que as redes sociais estão fazendo com o cérebro dos nossos filhos. O resultado está aí. Perfeito, Ricardo. Polêmico, né? E muito interessante. É um livrão, ele traz história do mundo todo, né? Ricardo, de novo o título, por favor. 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Jaron Lanier. É isso. Com essa dica do Ricardo, a gente se despede e volta com o próximo episódio. Obrigado, pessoal.